Caros irmãos e irmãs, inauguramos um novo ano litúrgico, um novo ano de celebrações da igreja, com o primeiro domingo do Advento. A igreja tem esse ciclo bonito de celebrações, o ano litúrgico que se divide em vários tempos litúrgicos, não é? Que são em concreto 5, né? Advento, Natal, Tempo Comum, Quaresma e Páscoa, não é assim? 5 tempos litúrgicos nos quais se engloba toda a vida, todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, no meio de nós. Ao longo de um ano litúrgico nós temos a oportunidade então de não só recordar, mas também reviver, celebrar, atualizar todos os mistérios da vida de nosso Senhor e dos santos e da Virgem Maria, a rainha de todos os santos. Essa riqueza da igreja deve ser aproveitada por nós cada vez com maior profundidade. Conhecer bem cada tempo litúrgico para viver a sua espiritualidade concreta e assim então aproveitarmos todas as graças que Deus reserva aos seus fiéis que vivenciam estes ciclos sagrados de celebrações. No tempo do Advento, os paramentos do sacerdote são de cor roxa, né? E um dos domingos também pode ser de uma cor alternativa, que é a cor rosa. O roxo é a mesma cor que vamos usar no tempo da Quaresma, porque o roxo simboliza penitência, vigilância, oração mais intensa, purificação da alma e do corpo para estarmos mais próximos de Deus. Portanto, o tempo do Advento é também um tempo penitencial. Desde já há certo tempo, desde o século XIX para ser concreto, no norte da Europa, Alemanha e países vizinhos, se começou um costume muito bonito, primeiro nas casas, depois passou para a igreja, que é o costume da coroa do Advento, né? Nós também no Brasil todo praticamente, praticamos esse costume de montar no presbitério, no tempo do Advento, a coroa. Além também, claro, do presépio, que já está montado para guardar o Natal do Senhor, com todas as figuras, menos o Menino Jesus, que só no dia 24 à noite, 24 de dezembro, a noite santa do Natal, ele será colocado solenemente. Também a árvore de Natal, é de inspiração cristã, e também pode ornamentar as nossas igrejas e casas. A coroa do Advento, ela traz essas 4 velas, né, que nós sabemos que cada vela simboliza uma das semanas do tempo do Advento. É um tempo litúrgico breve, tem só 4 semanas. O tempo comum, que é o tempo mais extenso de todos, né, ele tem 34 semanas. Terminamos ontem, né, a 34ª semana do tempo comum. E as cores de cada uma das velas traz o seu simbolismo, também os ramos verdes e também o formato circular em que se colocam as velas. O círculo é o símbolo de Deus que é eterno, não é? Porque o círculo é uma figura que não tem começo nem fim, não é? É o símbolo de Deus. Deus é assim, não tem princípio e não tem fim. Ele existe desde sempre e existirá por toda a eternidade. Os ramos verdes que nós ornamentamos a base da coroa do Advento simboliza então a esperança, né? A cor verde é a cor da esperança. Esperança em quê? Esperança de que Deus irá nos salvar com a sua misericórdia, se nós já agora optamos por Ele e lutamos para viver a sua santa vontade. A primeira vela do Advento é verde também, nesse mesmo sentido. O verde é a esperança. A esperança, no caso do Advento, uma esperança muito concreta, anunciada pelos profetas do Antigo
Testamento, que já estavam anunciando séculos antes da vinda de Cristo, a chegada do Messias, fomentando no coração do povo de Deus a esperança, a expectativa, a ansiedade boa de que o Senhor iria vir, né? Ouvimos na primeira leitura o chamado do profeta Jeremias. O Senhor virá para fazer toda a justiça, diz o profeta na primeira leitura de hoje. O Senhor virá, e Ele virá para estabelecer a justiça. Por isso aqueles que estão oprimidos e tristes por causa das injustiças que acontecem no mundo, da opressão dos mais necessitados e assim por diante, devem acalmar o coração, porque Deus fará a justiça. Aguardemos, esperemos em Deus. Aquilo que a justiça humana não pode alcançar, a justiça divina sim fará, porque a justiça de Deus é perfeita, é universal e é para todos. E a justiça de Deus não se pode corromper. Lá não haverá então carteirada, não haverá privilégios de nenhum tipo, porque diante de Deus todos somos pequenos, e Ele, como grande rei e juiz, irá julgar a cada um conforme as suas obras. A esperança de que, se somos justos, vamos receber a graça de Deus. A segunda vela vamos acender no domingo próximo, de cor roxa. Nós já falamos que é a cor da penitência, é o chamado da penitência. Na liturgia da palavra do próximo domingo, vai imperar a figura do grande penitente que veio preparar a vinda do Messias, que é São João Batista. Um homem penitente que foi para o deserto rezar, jejuar e depois sair para pregar ao povo: preparai o caminho do Senhor, convertei-vos, Deus vai chegar. Tempo de chamar a conversão. Depois a vela rosa na terceira semana, terceiro domingo do Advento, é chamado o domingo Gaudete, não é? Gaudete, essa palavra latina, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, que significa alegrai-vos, né? Gaudete in Domino semper, iter dico gaudete Dominus prope est. Filipenses 4, de 4 a 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Por quê? Que tipo de alegria nos chama o apóstolo São Paulo? Porque Dominus prope est. O Senhor está próximo, o Senhor está chegando. No terceiro domingo do Advento já estamos próximos da vinda do Senhor no Natal. Então, ouvimos a voz de São Paulo que diz: alegrai-vos. Depois de fazer penitência, depois de nos purificar, depois de estar com a alma aberta para receber o Senhor, temos que nos alegrar, porque o Senhor vem para fazer a sua morada em nós e para nos recompensar pelas boas obras. A quarta vela, de cor branca, se acende no quarto domingo. O branco é o símbolo da pureza, da inocência. Não é assim? As crianças que vão ser batizadas se vestem com a roupinha branca. Por quê? Para simbolizar a pureza, a purificação que elas estão recebendo com o batismo. As crianças da primeira comunhão se vestem de branco, simbolizando a pureza do coração com a qual elas irão receber pela primeira vez Jesus na Santa Eucaristia. Então, no quarto domingo do Advento, celebraremos aquela que é toda pura, imaculada, toda santa, a Mãe de Jesus Cristo, a Virgem Maria. Por quê? Porque ela é o instrumento que Deus escolheu para que através dela viesse para nós o Salvador. Através de Maria Santíssima nos veio a causa da nossa alegria, Jesus Cristo, nosso Salvador. E então ela toma essa importância no quarto domingo do Advento. Irmãos e irmãs, celebremos com devoção a espiritualidade concreta desse tempo litúrgico. Estejamos atentos, é um tempo breve. Se nós dormimos no ponto, se nós não prestamos atenção, ele passa e a gente nem vê.
São só 4 semanas. Vivamos bem, com intensidade, sobretudo o chamado à conversão. O advento nos lembra a primeira vinda do Senhor, que virá no Natal. A primeira vinda, a vinda na carne, que foi o tempo da misericórdia. Deus vem pequeno, pobre, humilde, nos oferece a sua palavra para que nós a acolhamos. É o tempo da misericórdia de Deus. Mas o advento também já recorda a segunda vinda do Messias, que não será mais na humildade e na pequenez. Nós ouvimos no Evangelho de Lucas agora, não é? O Senhor virá sob as nuvens dos céus. As forças cósmicas irão se abalar. E os homens vão desmaiar de medo só em pensar naquele dia. Será um dia tremendo. Tremendo para aqueles que estão afastados de Deus. Então, Jesus vai dizer: por isso, estai atentos, para não ficares, né, distraídos. E ele coloca 3 inimigos que podem nos distrair e nos impedir de nos encontrar bem com Deus: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. Gula, embriaguez, preocupações da vida. Será que algum desses vícios, desses excessos está fazendo parte da nossa vida? É tempo de meditar nisso. Estamos buscando demais satisfazer o nosso corpo e não estamos alimentando a nossa alma? Isso é a gula, né? É comer demais, beber demais, dormir demais. A embriaguez, né? O excesso no uso da bebida alcoólica. A igreja nunca condenou a bebida alcoólica, né? Mas sempre condenou o seu uso excessivo. A embriaguez. Depois as preocupações, né? Quantas pessoas, quantos católicos, irmãos e irmãs nossos estão demasiadamente preocupados com as coisas da vida e não tem tempo para Deus. Isso é um inimigo que nos afasta do Senhor, né? Preocupado demais com o trabalho, com os estudos, com a sua aparência. Então todo o seu tempo livre e todo o seu tempo, toda a sua vida é dedicada ao trabalho, à academia, à barbearia, né, o salão de beleza, os passeios, porque está sempre preocupado única e exclusivamente com as coisas desse mundo. E não tem tempo para ir à missa, não tem tempo para se confessar, não tem tempo para fazer a adoração ao Santíssimo, não tem tempo de rezar o Santo Terço, não tem tempo de ler a palavra de Deus e meditá-la com calma. Por quê? Porque as preocupações da vida ocupam todo o seu tempo. Devemos saber colocar prioridades. As coisas da vida são importantes, é claro. Precisamos trabalhar, precisamos descansar, precisamos cuidar da saúde, precisamos fazer tudo isso, mas de tal forma que o tempo de qualidade para Deus seja salvaguardado. Não deixemos, irmãos e irmãs, que as preocupações da vida ocupem todo o nosso tempo. Não tenhamos tempo para o grande Rei e Senhor. Não nos esqueçamos, Ele virá para julgar a todos nós. E o dia do julgamento, então Ele poderá nos jogar em cara: você gastou toda a sua vida e não teve tempo para mim. Qual é a sua sentença? O que eu devo fazer com você? Não fui prioridade para você durante toda a sua existência. E agora? Você quer o quê? A minha clemência? Acabou o tempo da clemência e chegou o tempo da justiça. Irmãos e irmãs, cuidemos agora, aproveitemos hoje para nos encontrarmos com Deus. O tempo do advento é chamada para esta realidade. Que a Virgem Santa Maria nos ajude a estarmos vigilantes para a qualquer momento nos apresentarmos diante de Deus e podermos então com serenidade acolher a sua salvação. Que assim seja.